Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. O canal é o vlog do Aurélio, YouTube. Hoje nós vamos falar da possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade do artigo 833 do CPC de 2015. Nós vamos falar da penhora do salário do devedor. Isso a gente vai falar da possibilidade penhora do salário do devedor. Será que é possível? Será que é impossível? Então é o que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje. No CPC de 1973, lá no artigo 649 incisos, ele falava que, então vamos lá, CPC, o antigo CPC de 1973, no artigo 649. Lá no artigo 649, ele falava que são absolutamente impenhoráveis. Então, qual a palavrinha que tinha lá? Absolutamente. Impenhoráveis. Aí tinha o inciso 1, 2, 3, 4, 5 e seguintes. Agora no CPC de 2015, o mesmo tema ele é tratado lá no artigo 833 e incisos. Então aqui vamos lá. CPC de 2015. Então está lá no artigo 833 e incisos. O que fala lá no artigo 833? São impenhoráveis. Então foi abolido do texto a palavra absolutamente. Então vamos pôr aqui um xizinho. Absolutamente. Então aqui para a gente refrescar a memória, no artigo 649 do antigo CPC, são absolutamente impenhoráveis. No CPC de 2015, artigo 833, que está em vigor, a palavra absolutamente foi abolida do texto. Então, são impenhoráveis. Então, o que acontece aqui? No parágrafo 2º desse artigo, então, o artigo 833, parágrafo 2º. O que fala lá no parágrafo 2º? O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528 e no artigo 529, parágrafo 3º. Esses artigos nós vamos ver mais para frente.
Então aqui um ponto importante aqui que eu queria passar para vocês é que essa abolição da palavra absolutamente, ela causou reflexos agora nas decisões do STJ. Então significa que só por excluir a palavra absolutamente, significa a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do novo CPC, tendo em vista que só a retirada dessa palavra já dá margem para uma nova interpretação, né? Uma interpretação mais abrangente. Então, nesse contexto, é possível afirmar que o Código de Processo Civil passou a tratar a impenhorabilidade como uma questão relativa. Então, vamos anotar aqui. Com essa abolição, né, agora tornou-se uma impenhorabilidade relativa. O que a gente pode afirmar aqui? Com essa nova interpretação, ou com a abolição da palavra absolutamente, permite que seja atenuada a luz de um julgamento principiológico, em que o julgador, ponderando os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, conceda a tutela jurisdicional mais adequada a cada caso concreto, em contraponto a uma aplicação rígida, linear e inflexível do conceito da impenhorabilidade. Então, nessa relativização da regra da impenhorabilidade, deve-se observar, além de todo o contexto, a dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor como o credor. Ademais, a decisão deve observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, só para a gente resumir aqui, somente com a alteração do texto legal já é possível afirmar que existe uma possibilidade da penhora do salário do devedor. Com relação à relativização da regra da impenhorabilidade, o STJ recentemente proferiu decisão acerca do tema nos embargos de divergência em recurso especial número, vamos lá, STJ, o número do recurso, quem tiver interesse pode procurar lá, 1874222. Então aqui na decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ademais, outro ponto que cabe destaque é o artigo 833, parágrafo 2º, qual eu mencionei aqui. Em especial, atenção ao trecho: as importâncias excedentes a 50 salários mínimos, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º, e no artigo 529, parágrafo 3º. Nesse ponto, veremos que no julgamento 18 do STJ, né, no julgamento aqui mencionado,
O relator, ministro João Otávio de Noronha, entende pela relativização do parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, de modo a autorizar a penhora da verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Então, o que o ministro entendeu aqui? Possibilidade de penhora de salário inferior a 50 salários mínimos. Isso era proibido pelo parágrafo 2º. Então vamos ver os pontos da decisão. Trata-se de um embargo de divergência em recurso especial, conforme mencionado, o número é esse. Admito os embargos de divergência. Corte Especial do STJ admite relativizar impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentícia. Então vamos mais um ponto aqui. Possibilidade de penhora de salário inferior a 50 salários mínimos para a dívida não alimentar. Então, nesse contexto aqui, o STJ estabeleceu que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento da dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado o valor que assegure subsistência digna para ele, o devedor, e sua família. Importante destacar que isso aplica em casos excepcionais e somente em caráter excepcional. Então vamos anotar aqui esse ponto que também é muito importante. Então isso daqui vai ser aplicado desde que preservado aí, o valor que assegure subsistência digna para o devedor, e sua família. Para o devedor e sua família. E só é aplicado em casos excepcional. Então, não é aplicado de qualquer momento, na primeira oportunidade. Então isso tem que ser aí bem frisado, tem que estar conhecimento do advogado e do devedor. Então aqui, o que foi enfatizado na decisão? Segundo o ministro, essa relativização
somente deve ser aplicada, conforme eu disse antes, quando restarem inviabilizados outros meios executórios para garantir a efetividade da execução e desde que avaliado corretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. Então, o que acontece? Antes entrou com a execução, cumprimento de sentença, tentou o Cisbajude, tentou o Renajude, buscou bens via Infojude, pediu aquela pesquisa Sniper, não encontrou nada, tentou localizar bens imóveis, não achou nada. Enfim, atuou em vários atos anteriormente, realizou vários atos anteriormente e não conseguiu nenhuma penhora, não localizou nada. O que o juiz vai fazer aí na próxima oportunidade? Esse ato atípico. Então, o que seria esse ato atípico? Penhorar o salário do devedor. Mas para isso tem que ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. Não é na primeira oportunidade ou quando houver oportunidade já realizar a penhora. Não, tem que ver se há um impacto nisso. No mais, gente, no contexto da decisão, nós podemos observar que há condições para afastar a impenhorabilidade dos salários. No presente caso, nos embargos de divergência, aqui mencionado, o qual foi interposto por um credor contra o acórdão da quarta turma, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado, em torno de R$ 8.500 era o salário. A dívida objeto da execução tem origem em cheques de aproximadamente 110 mil. Então a decisão ela foi com base aí nesse contexto. Então a quarta turma do STJ entendeu que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial comporta exceção nas seguintes hipóteses. O ponto A é para pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração recebida. E B, para pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando eventuais particularidades do caso concreto. Isso daqui é o que está no parágrafo 2º do artigo 833. Importante destacar que em ambas situações deve ser preservado um percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Contudo, o credor apontou precedentes da Corte Especial e da terceira turma, que condicionam o afastamento do caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial apenas ao fato de a medida constritiva não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado. O relator do recurso 187422, ministro João Otávio de Noronha, manifestou que a divergência estava em definir se a impenhorabilidade na hipótese de natureza não alimentar estaria condicionada apenas à garantia do mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família, ou se além disso deveria ser observado o limite mínimo de 50 salários mínimos recebido pelo devedor. Segundo o ministro relator,
A fixação desse limite de 50 salários mínimos merece críticas, na medida em que se mostra muito destoante da realidade brasileira, tornando-se o dispositivo praticamente inócuo, além de não traduzir o verdadeiro escopo da impenhorabilidade, que é a manutenção de uma reserva digna para o sustento do devedor e de sua família. Face a isso, o relator entendeu que é possível a relativização do parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salário inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Então, para concluir o vídeo, gente, o primeiro argumento, o primeiro ponto de argumentação, na verdade, é com relação ao artigo 649, que eu mencionei aqui, e o artigo 833. Então foi abolida a palavra absolutamente, né? Então, são absolutamente impenhoráveis. Aqui, como aboliu, ficou são impenhoráveis. Com essa alteração, né, já foi possível aplicar a relativização da regra da impenhorabilidade. Segundo ponto de argumentação, para aplicar a regra da relativização da impenhorabilidade, é preciso observar o princípio da dignidade da pessoa humana, além de observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Terceiro ponto de argumentação, no julgamento no STJ, o relator entendeu que a relativização do parágrafo 2º do artigo 833 do CPC de 2015, de modo a autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. O quarto ponto de argumentação é possível a penhora de verba salarial para pagar dívida não alimentar. Também é anotado aqui. Desde que preservado um valor que assegure a subsistência digna para o devedor e sua família. E o quinto ponto de argumentação, talvez o mais importante, é que a relativização da regra da impenhorabilidade do artigo 833 do CPC de 2015, que fala da penhora do salário do devedor, ela só é aplicável em caráter excepcional. Então não é a qualquer momento, não é na primeira oportunidade, tem que esgotar as outras oportunidades. Então, acerca da possibilidade de penhora do salário do devedor, é esse o resumo que cabe aos casos. Já tem algumas decisões nesse sentido. As instâncias inferiores já estão aplicando, né, essa decisão, penhorando aí até 30% do salário, atendendo aos critérios. Então, se a pergunta é se há possibilidade de penhora do salário do devedor, a resposta é sim. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilhe. Até o próximo vídeo.